Algo muito interessante acabou de acontecer dentro da seleção brasileira. E o mais curioso é que a maioria das pessoas provavelmente passou por isso sem perceber. Enquanto boa parte da discussão continua girando em torno de Neymar, Vinícius Júnior e dos nomes mais famosos do elenco, Carlo Ancelotti pode ter acabado de revelar algo que ajuda a entender uma mudança silenciosa acontecendo dentro do grupo. E não foi através de uma convocação inesperada, não foi através de uma entrevista polêmica, não foi através de uma decisão bombástica, foi através de um elogio, mas não qualquer elogio, um daqueles elogios que, quando saem da boca de um treinador como Carlo Ancelotti, costumam carregar muito mais significado do que parece à primeira vista. Depois da vitória da seleção brasileira sobre o Panamá, Ancelotti falou sobre Rafinha de uma forma extremamente específica. E justamente essa escolha de palavras é o que está chamando a atenção de analistas, jornalistas e torcedores. Porque existe uma enorme diferença entre dizer que um jogador está em boa fase e destacar uma característica que pode definir o sucesso de uma equipe em uma Copa do Mundo. E é exatamente aí que essa história começa a ficar interessante. Nos últimos meses, Rafinha já vinha acumulando boas atuações, tanto em seu clube quanto na seleção. Mas mesmo assim, ele continuava aparecendo muitas vezes como um coadjuvante nas discussões mais populares. Quando o assunto era protagonismo, os holofotes naturalmente caminhavam para outros nomes. Só que dentro de uma comissão técnica, as avaliações nem sempre seguem a mesma lógica da torcida. Enquanto o público costuma olhar para gols, dribles e manchetes, treinadores observam detalhes. Movimentação, leitura de espaço, tomada de decisão, disciplina tática, capacidade de executar um plano. E foi justamente nesse ponto que Ancelotti fez uma observação que merece atenção. O treinador afirmou que considera Rafinha o melhor jogador do mundo atacando profundidade. Pare por um instante e pense nisso. Ele não falou sobre velocidade, não falou sobre finalização, não falou sobre criatividade, não falou sobre técnica. Ele escolheu destacar exatamente uma característica que costuma ser devastadora em torneios curtos. Atacar profundidade significa explorar espaços atrás da linha defensiva adversária. Significa obrigar defensores a recuar. Significa criar situações de desequilíbrio. Significa abrir espaços para que outros jogadores também apareçam. E quando uma equipe consegue fazer isso com frequência, ela se torna muito mais difícil de marcar. Mas existe outro detalhe que torna essa história ainda mais interessante. Logo depois, Ancelotti explicou que não pretende transformar Rafinha em centroavante. Pelo contrário, segundo o treinador, a ideia é dar liberdade ao jogador. Liberdade para circular. Liberdade para interpretar os espaços. Liberdade para tomar decisões. Pode parecer uma observação simples, mas no futebol de alto nível, liberdade é uma palavra extremamente importante. Nem todos os jogadores recebem esse privilégio. Treinadores costumam conceder esse tipo de autonomia apenas para atletas em quem confiam profundamente. E quando analisamos o histórico das equipes comandadas por Ancelotti, existe um padrão muito claro. Os jogadores que recebem mais liberdade normalmente ocupam posições estratégicas dentro do projeto esportivo. É por isso que tantas pessoas começaram a prestar atenção nesse comentário, porque talvez o elogio não seja apenas um elogio, talvez seja um sinal. E esse sinal ganha ainda mais força quando observamos outro fato recente. Após a goleada da seleção, Ancelotti admitiu publicamente que ainda possui dúvidas em relação a algumas definições da equipe. Ou seja, nem tudo está decidido. Nem todas as posições estão completamente consolidadas. Nem todas as funções estão fechadas. Ainda existem ajustes acontecendo.
Ainda existem observações sendo feitas, ainda existem avaliações em andamento. E nesse cenário de definições importantes, um nome parece receber cada vez mais demonstrações de confiança. Rafinha. Agora surge uma pergunta inevitável. Por que justamente agora? Por que às portas da Copa do Mundo? Por que destacar exatamente esse jogador? Por que reforçar publicamente suas qualidades? Talvez porque o treinador esteja enxergando algo que ainda não ficou totalmente evidente para o grande público. E existe outro elemento que ajuda a reforçar essa interpretação. Recentemente, o próprio Rafinha comentou que a sensação dentro da seleção já é de Copa do Mundo. Segundo ele, o ambiente criado pela torcida, a atmosfera dos jogos e a energia ao redor da equipe já fazem os atletas sentirem o peso e a importância do torneio. Isso mostra um jogador conectado ao momento, confiante, preparado, consciente da responsabilidade. E talvez seja exatamente esse conjunto de fatores que esteja fortalecendo sua posição dentro do grupo. Enquanto muitas análises continuam concentradas nos nomes mais óbvios, outra narrativa parece estar crescendo silenciosamente. A narrativa de um jogador que pode não ser o mais comentado, pode não ser o mais midiático, pode não ser o mais famoso, mas que talvez esteja se tornando uma das peças mais importantes da engrenagem construída por Carlo Ancelotti. E aqui está a verdadeira descoberta desta história. O maior sinal não está apenas na frase dita pelo treinador. Não está apenas na liberdade tática. Não está apenas na confiança demonstrada. O verdadeiro sinal aparece quando juntamos todas as peças. O elogio, a função em campo, a liberdade de movimentação, o momento vivido pelo jogador e a confiança demonstrada pelo treinador. Separadamente, cada elemento pode parecer pequeno. Juntos, começam a desenhar uma história muito maior. Talvez estejamos assistindo ao crescimento de um dos personagens mais importantes da campanha brasileira. Talvez estejamos vendo o surgimento de uma peça que pode ter um impacto ainda maior do que muita gente imagina. E se essa leitura estiver correta, os próximos jogos poderão revelar sinais ainda mais fortes. Agora a pergunta fica para você. Será que Carlo Ancelotti acabou de indicar, sem dizer diretamente, que Rafinha terá um papel muito maior nesta Copa do Mundo? Ou você acredita que os grandes protagonistas da seleção continuam sendo outros nomes do elenco? Deixe sua opinião nos comentários. E se você acompanha cada movimento da seleção brasileira e gosta de entender as histórias que estão surgindo nos bastidores desta Copa do Mundo, inscreva-se no canal, ative as notificações e participe das próximas análises, porque a história de Rafinha pode estar entrando em um novo capítulo. E os próximos sinais prometem ser ainda mais interessantes.